específico. O maior capítulo da Bíblia está registrado também nos Salmos, Salmo 119 com 172 versículos. Também está o menor capítulo da Bíblia, Salmo 117, apenas com 2 versículos. Esta é a passagem mais citada no Novo Testamento, a passagem ou o livro do Velho Testamento mais citado no Novo Testamento. O livro dos Salmos foi o livro do Velho Testamento que Jesus mais fez uso para explicar a respeito das coisas do reino de Deus e como deve proceder a adoração. Foi o livro mais citado. O centro de toda a Bíblia está exatamente em Salmos 118 e o versículo de número 8. Os Salmos foram escritos aproximadamente de 1500 anos antes de Cristo. Esta passagem, os filhos de Corá escreveram no ano 703 antes de Cristo. E nós vemos aqui, meus amados e queridos irmãos, que o Salmo, ele foi separado em 5 livros. E aqui nós encontramos uma singularidade, uma familiaridade muito grande, muito linda com o Pentateuco, que também que são 5 livros também. De tal forma que o Salmo é considerado, tido por os estudiosos, como um saltério em forma de pentagrama, por causa da divisão de 5 livros. O primeiro livro, ele compreende o capítulo 1, ou Salmos de número 1, ao Salmos de número 40. E do capítulo de Salmo 1 ao Salmo 40 vai estar falando de um só assunto. Qual é o assunto? O ser humano e o seu destino. Semelhantemente também é o que fala o primeiro livro da Bíblia, o Pentateuco, Gênesis. O segundo livro, ele está em Salmos 41 ao Salmos de número 72, aonde nós vamos ver basicamente falando neste outro livro, falando sobre livramento e redenção. Semelhantemente é o que também nos diz Êxodo, o segundo livro do Pentateuco. Uma familiaridade muito interessante. O terceiro livro está no Salmo 73 aos Salmos de número 70 ou Salmos de número 89. E ali vai estar falando sobre adoração e santuário. Semelhantemente também é o que nos diz o terceiro livro da Bíblia, Levítico. E o quarto livro, que é o Salmos de número 90 até o Salmos de número 116, vai estar falando sobre deserto e caminhos de Deus. É o que nos diz também semelhantemente o quarto livro da Bíblia, a saber, o livro de Números. E por último e não menos importante, o quinto livro deste saltério em forma de pentagrama vai estar falando do louvor a Deus e a sua palavra. O que semelhantemente também está falando o quinto livro do Pentateuco, o louvor a Deus e a sua palavra. De tal forma que este livro é amado, querido, mais lido, mais comentado, e temos lindas coisas retratadas nos livros dos Salmos. Esses 150 salmos, 73 deles foram escritos por Davi, 12 foram escritos por Asaf. Quem era Asaf? Asaf era sumo sacerdote que oficiava no templo e ele era regente do coral. Para você se situar melhor, foi ele o escolhido para reger o coral, aonde Salomão erigiu e edificou. E diz-nos a palavra de Deus, diz-nos a palavra de Deus que a glória foi tão grande, o coro foi tão lindo, o mover de Deus foi tão sobrenatural que veio uma nuvem, houve um tremor, de tal forma que os levitas não puderam ministrar. Os joelhos batiam e eles prostraram, caído em terra, e glorificaram e exaltaram ao nome do Senhor. Asaf foi escolhido para esta obra porque ele era o melhor da sua época, estava com 62 anos de idade, e o sacerdote só poderia oficiar com 45 anos de idade. Mas Deus quebra
o protocolo. Deus às vezes faz isso. Ele quebra o protocolo, porque Ele quer que a obra seja feita perfeita. Quem é que disse que nós só temos valor enquanto pregador, enquanto pastor, somente até os 45 anos de idade, precisa renovar? Não. Deus traz agora este homem de Deus, Asaf, porque ele era o melhor. Não existia sumo sacerdote, ele estava aposentado. Aí pega e diz: Salomão, traz ele, eu preciso de Asaf. Era o melhor regente. Porque ele era o melhor regente, porque todas as vezes, antes de ensaiar o coro, por 2 horas ele se prostrava diante de Deus, junto com os levitas, e o adorava, e buscava mais de Deus, para encher o seu balde de azeite. Aí foi inevitável, o mover de Deus aconteceu, foi sobrenatural. Contudo, eu tenho uma mensagem linda aqui, mas não quero falar sobre isso. Eu quero estar falando sobre os filhos de Corá, que é o exemplo para nós, para a nossa geração. Asaf então compusera 12 destes 50 salmos. Um outro também que escreveu os salmos foi Salomão. Ele fez 2 dos salmos. Moisés escrevera 1. Remã também escrevera 1 dos salmos. Remã era um grande sábio que alcançou proeminência na sua época. Também era um levita que adorava a Deus. E os eruditos da época fazem referência, os estudiosos fazem referência a este tão grande homem, Remã. Retã também escrevera 1 dos salmos. Era um outro grande sábio também. E 50 destes outros salmos fora escrito por anônimos, que não se sabe ao certo quem fora. E 12 destes salmos foram escritos por quem? Pelos filhos de Corá, que é onde eu quero chegar. Corá era o dirigente de todos os compositores e cantores que oficiavam ali no templo. Ele também tinha uma casa composta por 166 membros em sua família, todos levitas. Porém, Corá tinha uma maldição que trazia sobre ele. Ele era descendente de Coré. Aquela mesma história da rebelião de Coré, Abirão e Natã. E ao contrassenso do que muitas pessoas acreditam e pensam, que foi destruído ali os filhos de Corá. Não foi. Eu não vou ter tempo para provar isto para os irmãos, mas estes coraitas aqui são descendentes dele. Por que isso? Nós vamos observar e ver que Abirão e Datã teve os seus filhos e a sua casa destruídos, foram consumidos. Mas quando chega em Coré, diz-nos a palavra de Deus que somente ele não faz referência aos filhos. Não faz referência aos filhos. A gente vai entender um pouco disto lá em Ezequiel, no capítulo 18, o versículo 19 e o versículo de número 20, onde está falando a respeito disso, da maldição que passa de pai para filho, se o filho leva a iniquidade do pai. Então Deus, para esclarecer aquele negócio, ele pega, quando se questiona, alguém levanta uma pergunta e diz: mas por que o filho não levará a iniquidade do pai? Aí Deus esclarece: quando este filho for justo e fazer o que é correto na minha presença, e guardar os meus mandamentos e estatutos e os praticar, certamente esse filho viverá. O versículo 20: a alma que pecar, esta morrerá. A justiça do justo estará sobre ele, e a perversidade do perverso estará sobre ele, de tal forma que o filho não leva a maldição do pai. Isto o Senhor Deus já havia escrito e agora está ratificando aqui em Ezequiel, que estava já escrito em Deuteronômio, no capítulo de número 5 e o versículo de número 9, onde nós vamos ver
ali falando, desde o capítulo, versículo de número 8, falando: não fareis para vós imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há no céu, nem semelhança alguma do que há na terra, nem nas águas embaixo da terra. Porque ele diz: porque eu sou Deus zeloso, e visito a maldade dos pais dos filhos da terceira até a quarta geração. Daí se propagou essa questão de herança maldita, herança hereditária, maldição hereditária, que é quebrado no versículo de número 10, o versículo de número 11, o complemento, sabe o que é que diz? Mas eu faço misericórdia até 1000 gerações, por causa daqueles que me amam, e zelam pela minha palavra. Então, os mais lindos salmos são os que mais adoram o Senhor, porque eles mais foram perdoados. A misericórdia alcançou os filhos daquele sanguinário homem, porque este homem representava rebeldia, ele representava o conflito, ele era rebelde. Mas agora os seus filhos, a sua descendência, os filhos de Coré, não, representa a esperança. E é por isso que eles escrevem os mais lindos salmos, porque quem muito é perdoado, muito adora, muito é agradecido. Eles tinham motivo para agradecer, porque muito foram perdoados. Deus quebra o protocolo e diz: vocês continuarão na linhagem do sacerdócio, servindo a Deus no meu templo. E eles são levantados em um tempo onde os outros sacerdotes eram corruptos, estavam adorando a outros deuses. Isaías está muito preocupado, porque estava num povo de impuros lábios. Aí Deus levanta este povo, os filhos de Coré, pastor Darkson, para ser um braço forte, para estar ao lado de Isaías e de Ezequias, no momento em que estava chegando agora uma tão poderosa nação, a nação assíria, Tiglat-Pileser. A gente vai observar desde o capítulo 1, versículo 39 de Isaías. Está vindo como que um anticristo, é a figura do anticristo. Tiglat-Pileser III, ele tinha um desejo no seu coração, que passou para os seus sucessores. Era o desejo de conquistar o mundo. Por isso ele representa o anticristo, porque este homem, Tiglat-Pileser, o desejo dele era de conquistar o mundo. E ele já havia conquistado muitas nações, mas ele queria conquistar Israel, porque quem conquistasse Israel conquistava o mundo. Tinha aquela crença, porque o Deus de Israel se dizia que era o mais poderoso, e ele estava querendo desmistificar isso daqui. Então ele morre, vem seus sucessores. Observamos que Sargão 1, Sargão 2 não teve êxito. Observamos também que Salmaneser não teve êxito. Mas chega agora Senaqueribe, que vinha como um rolo compressor, e destruiu, aniquilou, acabou o maior exército da época. Era o exército assírio. Os melhores cavaleiros eram dos assírios. E agora ele enfrenta o Deus de Israel, porque nós observamos que quando ele vai afrontar a Israel, ele não está afrontando a Israel, ele está afrontando a Deus, porque ele diz: olha, esse Deus aí que vocês estão dizendo, que vai livrar das minhas mãos as nações que eu já derrubei, eu não derrubei só as nações, foram 2.222 deuses que protegiam estas nações, e eles não puderam. E sabe de uma coisa, eram mais poderosos do que vocês. Israel estava debilitado, o exército de Israel estava capenga, fraco, estava sem escudo, sem carros de guerra, estava debilitado. Então ele, para afrontar, ele utiliza essa pressão psicológica, porque as maiores batalhas, elas são travadas na nossa mente. Então ele fala aquilo dali que é para causar uma armadilha da mente, um bloqueio, para o povo ficar com medo de enfrentar o inimigo e abandonar e entregar. Aí Deus dá uma palavra profética para Isaías, para entregar para o rei Ezequias, para resistir, porque aquela batalha não era dele, mas a batalha era do Deus Jeová, e ele ao seu tempo lhe daria a vitória, lhe daria a bênção. Deus também lhe diz nesta noite, meu amado e querido irmão,
A luta que tu estás enfrentando é tão grande, eu sei que é acirrada, mas Deus manda dizer para você: esta batalha não é tua, esta peleja é minha. Espere mais um pouquinho e verá o agir de Deus em sua vida. O que eu vou fazer por você, tão somente fique quieto. O povo ficou quieto. Sabe o que o rei Ezequias fez? Proclamou um jejum, convidou, foi convidado por Isaías para esse jejum. Os filhos de Corá passaram 2 meses trancados em uma câmara de um quarto, intercedendo. Olha que filhos abençoados, olha que filhos de uma conduta linda, maravilhosa. E os outros sacerdotes não queriam nem saber. Os filhos de Corá só tinham o privilégio de apenas uma vez por ano ir no templo. Mas agora quebra-se o protocolo e por 2 meses eles estão oficiando no templo. Eles estão adorando, estão buscando a Deus, intercedendo. Ele sabia que a nação era mais poderosa, belicamente impossível de vencer aquela nação. E ele pega e diz: olha, eu já venci 42 cidades de vocês. Eu já matei mais de 220 mil dos seus melhores soldados. E eles não puderam me deter. Agora eu estou no reino do sul, é agora, aí em Jerusalém, eu vou tomar lá. E quem é que pode livrar vocês das minhas mãos? O seu Deus, porventura, conseguirá? Por que é que ele não defendeu as 42 cidades? Não era de Israel? Não era também para Israel, Deus defender Israel? As 42 foi